Boa tarde, senhores membros da banca. Meu nome é Adriana Pinheiro de Oliveira, sou aluna do curso de Ciências Econômicas e estou aqui para fazer a apresentação do meu TCC, que tem como tema Plano Real, um estudo sobre o controle inflacionário entre os anos de 1994 a 2002. Nas décadas de 1980 e 1990, o Brasil vivia uma realidade de total descontrole inflacionário, chegando a registrar uma taxa de 2.000% ao ano no final de 1989. Assim, diversos planos econômicos foram implementados na tentativa de controlar a inflação e estabilizar a economia, porém, todos sem sucesso, o que só foi possível a partir da implantação do Plano Real em 1994 e as medidas adotadas durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 2002. Para o estudo, foram abordados temas como inflação, seus conceitos e teorias, o endividamento externo nas décadas de 1950 e 1960, dando início ao processo inflacionário, as crises do petróleo de 1973 e 1979, que impactaram a economia brasileira, principalmente a de 1979, pela alta dos juros internacionais, os planos econômicos implementados nas décadas de 1980 e 1990 na tentativa de controlar a inflação e estabilizar a economia, e o controle da inflação possível a partir da implantação do Plano Real em 1994 e a sua estabilização. Assim, um estudo sobre o controle da inflação se justifica por permitir avaliar o poder de compra da população e os impactos sociais, além do crescimento econômico brasileiro. Ao final, poderemos entender de que forma o controle da inflação no Plano Real se mostrou mais eficiente em relação aos planos anteriores. O objetivo geral deste estudo é compreender as medidas de controle inflacionário a partir da implantação do Plano Real em 1994. E como objetivos específicos, descrever sobre os principais conceitos de inflação e as teorias inflacionárias, caracterizar a economia brasileira nas décadas de 1980 e 1990, descrever sobre as consequências na economia e na sociedade brasileira após a implantação do Plano Real, além de analisar as taxas de inflação após a implantação do Plano Real em 1994 até o final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso em 2002. O referencial teórico utilizado contribuiu de forma direta na elaboração deste trabalho, pois as narrativas utilizadas pelos autores do livro Economia Brasileira Contemporânea permitiu o acompanhamento dos fatos ocorridos, facilitando a compreensão de forma lógica e didática, além da utilização do site oficial do IBGE, que além de fornecer dados estatísticos, também fazia uma abordagem conceitual. A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a bibliográfica, com a utilização de livros a respeito do tema, como também a utilização de métodos estatísticos e comparativos, com extração de dados em sites oficiais como o IBGE e o Banco Central, que permitiu a análise nas taxas de inflação, como também a extração de dados sociais através de números oficiais no site do IPEA. Agora, no capítulo 1, faremos uma breve discussão teórica a respeito da inflação, que, por definição, ocorre quando há um aumento no preço de bens e serviços de forma generalizada e contínua por um determinado período, não quando há um aumento de preço de um item de forma isolada. Assim, a teoria da inflação nos mostra que existem diversos tipos de inflação, a depender da sua causa. E dentre os tipos, a inflação inercial, que foi predominante nas décadas de 1980 e 1990, que, diferente das demais, contava com um fator psicológico. Existia uma expectativa de inflação futura, e os reajustes eram efetuados com base na inflação passada. Qualquer evento que ocorresse antes mesmo da confirmação de seus impactos, os agentes econômicos efetuavam reajuste nos seus preços,
acreditando no aumento dos seus custos, o que causava uma espiral e não permitia o término do processo inflacionário. No gráfico, alguns tipos de inflação conforme a teoria da inflação. As causas da inflação são diversas. Elas podem ser pelos gastos públicos, por exemplo, quando o governo aumenta impostos para cobrir suas despesas e repassa esses aumentos para os consumidores e aos preços finais dos produtos, como também pela formação de cartéis. Quando poucas empresas vendem o mesmo produto, elas combinam um preço não permitindo a concorrência. E as consequências da inflação são diversas e causam distorções em cadeias, em que a certo ponto não é mais possível saber se algo está caro ou barato, dificuldade em mensurar o que e quanto produzir, além do desemprego e da desigualdade social, como também afeta o Estado, pelo aumento da dívida pública por conta do aumento nas taxas de juros para conter a inflação. Existem instituições e métodos de medição da inflação no Brasil. Dentre elas temos o IBGE, que calcula o INPC, que engloba famílias de 1 a 5 salários mínimos, e o IPCA, que engloba famílias de 1 a 40 salários mínimos, sendo o IPCA adotado como o índice oficial para a medição da inflação no Brasil. Além do IBGE, existem outras instituições que também fazem a aferição da inflação, como, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que calcula o IGPM, que é voltado para os cálculos dos aluguéis, e a FIPE, que calcula o IPC-FIPE, que mede a variação nos preços nos municípios de São Paulo e engloba famílias de 1 a 10 salários mínimos. No capítulo 2, faremos uma contextualização da economia brasileira. Vários eventos na trajetória econômica brasileira contribuíram para o processo inflacionário que se agravou nas décadas de 1980 e 1990. A partir de então, foram implantados diversos planos econômicos na tentativa de controlar a inflação, que já registrava uma taxa de 235% ao ano no final de 1985. E, basicamente, os planos econômicos antes do Plano Real seguiam a mesma linha, realizavam medidas abruptas para resultados imediatos, efetuavam congelamento nos preços, que causavam distorções nos preços relativos, desindexava a economia, proibindo o uso de índices de reajuste, a desvalorização da moeda com o corte de 3 zeros e troca da moeda, e ao final do descongelamento, o que se tinha era a aceleração inflacionária, o que só agravava o quadro de inflação no Brasil. E no final, os resultados eram temporários e parciais. Diferentemente dos planos anteriores, no Plano Real, as medidas eram graduais e visando resultados de longo prazo e foram realizadas por etapas. A primeira etapa, a fiscal, com a implantação do Plano de Ação Econômica, de Ação Imediata, que contemplava corte nos gastos públicos e aprovação para as privatizações, além da criação do IPMF, em que 0,25% de todas as movimentações financeiras seriam revertidas para o governo federal, além da aprovação do Fundo Social de Emergência, que previa 15% de toda a arrecadação revertida somente para o governo federal, sem contrapartida a estados e municípios, conforme determinava a Constituição Federal. A segunda fase, a introdução da URV, a indexação total da economia com a implantação da URV, em que simulava os efeitos da hiperinflação, mas não absorvia seus impactos. Era utilizada para a correção dos valores relativos e era equiparada ao dólar. E a terceira fase, com a reforma monetária. No dia 1º de julho de 1994, chamado dia D, era implantada a nova moeda, o real, e todos os valores em cruzeiros reais deveriam ser convertidos
a taxa da URV, que era equiparada ao dólar e que naquele dia valia 2.750 cruzeiros reais. E com as medidas, o que acontecia era uma estabilização da economia, pois não ocorria mais os impactos que causava a aceleração inflacionária. E com isso havia uma redução gradual da inflação, em que proporcionava resultados duradouros e controle da inflação. Com o sucesso das medidas, Fernando Henrique Cardoso vencia as eleições de 1994 para presidente em primeiro turno. No gráfico, é possível ver, já quando da implantação dos planos econômicos, a sua queda abrupta nas taxas de inflação e a sua aceleração após o seu fracasso. Processo esse que só foi interrompido quando da implantação do Plano Real em 1994, em que proporcionou a redução gradual nas taxas de inflação e a sua estabilização. Agora, no capítulo 3, falaremos sobre as consequências da implantação do Plano Real, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. O seu governo, além das questões econômicas, tinha uma preocupação com questões sociais, de combate à pobreza e desigualdades de renda, desencadeadas principalmente pelo descontrole inflacionário dos governos anteriores. Assim, no seu mandato, implementou diversos mecanismos como forma de controlar a inflação, como a utilização da taxa de juros como instrumento de política monetária, a âncora monetária, que contribuía para a manutenção nas taxas de câmbio, em que mantinha a equiparação do real ao dólar, a âncora cambial, e também a manutenção de altas taxas de juros como forma de atratividade do capital estrangeiro no Brasil, principalmente durante as crises dos países emergentes em que ocorriam grande fuga de capitais, como também controlar a demanda interna para conter a inflação. O corte nos gastos públicos também era outra medida adotada através das reformas administrativa e previdenciária, reduzindo despesas e aumentando impostos, de forma a equilibrar as contas públicas. A criação da Lei de Responsabilidade Fiscal nas 3 esferas, em que se limitava os gastos públicos e punia-se quem não cumprisse a lei. Ótimo mecanismo para controle dos gastos públicos. O período de concessões a empresas privadas de setores da economia, inclusive que permitiam empresas privadas a explorarem diversos setores da economia, inclusive de utilidade pública, como também a privatização dos monopólios estatais pelas multinacionais, que proporcionavam a entrada de capital estrangeiro no país, importante para a manutenção da política cambial. E também, nos 2 processos, transferia-se para o privado as dívidas do Estado. E a abertura econômica, em que se reduzia-se as taxas de importação de forma a proporcionar a competitividade dos produtos internos aos externos, de forma a forçar a redução no preço dos produtos internos para conter a inflação. Em 1999, o governo adotava o câmbio flutuante, criava-se o Copom e as metas da inflação, sendo essa a nova atribuição do Banco Central. E a taxa de juros seria o principal instrumento de política monetária. E as metas fiscais, que visavam o equilíbrio das contas públicas a fim de promover um superávit primário. Assim foi criado o tripé macroeconômico, e seu objetivo era proporcionar estabilidade macroeconômica, ser menos suscetíveis às crises econômicas, como também atrair mais investimentos. Do lado das questões sociais, as medidas adotadas não surtiram os efeitos esperados, muito por conta da manutenção das taxas de juros. Porém, diversos programas sociais foram implementados,
como, por exemplo, a ampliação do LOAS, em que se concedia um salário mínimo a deficientes e idosos, mesmo sem contribuição. No gráfico, é possível ver a queda na taxa de inflação a partir da implantação do Plano Real e a manutenção durante todo o período do governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. Portanto, pode-se concluir que as medidas adotadas para o controle inflacionário surtiram os efeitos desejados, com a redução da inflação a níveis aceitáveis e a estabilidade econômica com mais previsibilidade, o controle nos gastos públicos com a adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, a maiores poderes do Banco Central e a adoção do tripé macroeconômico, além de programas sociais de transferências de renda, como LOAS e PET. Portanto, a eficácia do Plano Real pode ser atribuída já na sua concepção inicial, que se deu sem choques e por etapas, objetivando resultados definitivos e de longo prazo. A utilização da URV como conversor temporário equiparado ao dólar proporcionou a transição para uma moeda forte, o real, assim como o processo de privatizações, responsabilidade fiscal por parte do governo e a abertura comercial tenham sido fundamentais para a redução da inflação e a estabilização da economia e a manutenção do Plano Real até os dias de hoje. As questões abordadas neste trabalho permitem um estudo futuro acerca dos impactos da estabilização de preços em relação à redução ou não da pobreza, como também o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas em aspectos sociais, como renda, emprego e informalidade. Pode-se dizer que o comprometimento e a responsabilidade por parte do governo no planejamento, implantação e manutenção das medidas do Plano Real para o controle da inflação e estabilidade da economia tenham sido fundamentais para a credibilidade do plano junto à sociedade, que passou a ter maior poder de compra, além de serem beneficiadas por diversos programas sociais que fizeram parte deste governo, gerando renda para as famílias mais carentes. E aqui eu termino a apresentação do meu TCC, agradecendo aos senhores membros da banca pelo tempo e atenção dispensada para a avaliação deste trabalho. A minha orientadora, a professora Cristiane Valente, pelo seu suporte e apoio na elaboração deste TCC. A minha mãe Olga, pelo seu apoio incondicional. E a Deus por me inspirar e permitir concluir este trabalho. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.